Olá, no Destaque ANC de hoje a gente recebe o capitão Wagner, hoje mais conhecido como Wagner Souza, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e pré-candidato pelo União Brasil à Prefeitura de Fortaleza. Seja bem-vindo. Olá, Sueli, olá para todo mundo que acompanha o Sistema ANC. Prazer grande estar aqui mais uma vez e, como falei para a Sueli nos bastidores, livre para qualquer pergunta para que o nosso bate-papo seja bem interessante. Minha primeira pergunta é exatamente essa mudança. O senhor andou dando uma repaginada, suavizou, assim, está com uma postura mais suave, mais leve. O senhor entrou na vida pública com esse título, Capitão Wagner, porque o senhor vinha vinculado à polícia. Essa mudança, essa estratégia, se deu a quê? A ter mais amplitude eleitoral? Por que motivou essa mudança nesse perfil e nessa nomenclatura de capitão, agora assumiu seu nome Wagner Souza? Na verdade, a equipe conheceu sempre muito mais o Wagner, né, até mais do que o capitão. Até o capitão era no quartel lá que eu exercia a função militar. E quando eu fui assumir a Secretaria de Saúde em Maracanã, teve uma frase que eu falei que foi até mal interpretada. Eu disse, olha, o capitão deixa lá no quartel, aqui quem vem é o Wagner. Eu não podia ser secretário de saúde com o formato de um gestor de um quartel. Eu tinha que ir como formato de um gestor de uma área complexa, com uma série de dificuldades extremamente técnica, com humildade e entender que ali eu precisava ter uma equipe muito preparada. Então foi para deixar realmente o estigma de militar um pouquinho de lado e tratar mais a questão das pessoas. O próprio slogan da nossa gestão lá era: o paciente é o maior amor da vida de alguém. Como é que eu ia tratar isso como militar, com essa questão hierárquica que tem no quartel? Então a gente tentou deixar muito claro para as pessoas que existe um Wagner para além do capitão. E pegou muito bem. Tem pessoas que hoje até se constam e dizem, não, eu chamei o senhor de capitão, não era para chamar. Eu digo, olha, fica à vontade. Tem gente que me chama de professor, tem gente que me chama de capitão, tem gente que me chama de Wagner, mas me sinto à vontade de qualquer das formas como as pessoas me tratam. O que é mais importante é que a gente está demonstrando esse Wagner mais humano que as pessoas não conheciam. O senhor fortaleceu o seu nome na polícia. O senhor ganhou mais notoriedade, até a oposição, as pessoas adversárias do senhor dizem que o senhor se aproveitou daquele motim da polícia, colocam a pecha do senhor como o manipulador, como a pessoa que estava por trás desses motins. Uhum. E assim, é inegável que o senhor se fortaleceu muito politicamente com aquilo ali. Uhum. E durante todo o seu mandato como parlamentar, como deputado estadual, a segurança pública foi uma bandeira do senhor. O senhor continua nessa bandeira ou o senhor já ampliou esse leque, já que agora o senhor foi administrador, teve essa experiência como gestor em saúde? Sueli, jamais eu vou esquecer minhas origens. Primeiro eu digo para todo mundo, tudo que eu tenho eu agradeço a Deus, a minha família e a polícia. Foi a polícia que abriu as portas para que eu me tornasse professor, para que eu me tornasse vereador, deputado, e o restante é sequência dessa oportunidade que eu abracei. Então, jamais vou negar as minhas origens, mas na hora que você vai ser um gestor de uma secretaria de saúde, um prefeito de Fortaleza, um governador, eu não posso ficar apegado a uma única pauta. A experiência que eu tive como secretário de saúde em Maracanaú foi muito rica e de um aprendizado gigante. Eu disse muito para o prefeito quando ele me convidou para ser secretário, eu só aceito se for para ajudar, se for para colaborar. Se for só para eu ser ajudado, eu não vou querer. E os números da Secretaria de Saúde falam por si só. Eu cheguei lá, a Secretaria de Saúde tinha uma nota 5, dada pelo Ministério da Saúde, hoje a nota é 9. Nós implementamos a telemedicina, nós implementamos a entrega do medicamento em casa, nós implementamos lá o programa Vê e Lê. Todas as crianças da rede municipal estão passando por um exame com oftalmologista, aquelas que precisam de óculos. A prefeitura está entregando. A gente tratou a pauta da inclusão, especialmente a questão do autismo, com tanta força que hoje Maracanaú é referência no tratamento das crianças autistas. Levamos o Conecta, que é um programa do IPRED para Maracanaú. Hoje tem terapia com cavalos, que é a ecoterapia. Tem terapia com música, que é a musicoterapia, está se iniciando a hidroterapia também para essas crianças, e Maracanaú se tornou uma referência porque eu fui capaz de liderar um movimento. Me cerquei dos melhores técnicos na área da saúde e fui fazer articulação política em Brasília. Maracanaú recebeu em 2022 4 milhões de reais de emenda parlamentar. Em 23, a minha gestão de 4 foi para 30 milhões de reais. Nós melhoramos a gestão da atenção primária
Tem 7 indicadores que o Ministério da Saúde avalia. Se a gente melhorar cada indicador, aumenta o recurso. A gente aumentou o número de consultas com hipertensos, com diabéticos, aumentamos a cobertura vacinal, a gente aumentou o número de mulheres fazendo o exame de prevenção do câncer do colo do útero, a gente melhorou e aumentou as consultas de pré-natal, as consultas odontológicas e com isso o Maracanaú recebeu 40% a mais de dinheiro na atenção primária. A gente informatizou completamente a saúde de Maracanaú. Cada equipe que está informatizada, o Ministério da Saúde manda um recurso. É o chamado Informatiza APS. Então a gente aumentou a arrecadação também baseada nisso. Hoje lá em Maracanaú as pessoas me veem como um bom gestor, porque sendo da área da segurança, sendo da educação, a gente foi lá na saúde e deu o recado e conseguiu entregar um bom resultado. E esse cargo que o senhor ocupou foi estratégico até para abafar um pouco, diminuir um pouco do discurso dos outros candidatos de que o senhor não teria experiência como executivo. Né? Gestão, sem dúvida. Essa experiência é suficiente para o senhor se colocar como candidato a prefeito da 4ª capital mais importante do Brasil? Eu acredito que sim, porque não é só a experiência como secretário de saúde, é a experiência de ter sido vereador. O prefeito ele precisa ter uma boa articulação política na Câmara de Vereadores para aprovar seus projetos. A experiência de ter sido deputado estadual e, com isso, a boa relação que eu tenho na Assembleia me ajuda enquanto prefeito. A experiência como deputado federal, entendendo como é que funciona o fluxo dos recursos. Vejo o exemplo de Maracanaú. Por que a gente aumentou os recursos de Maracanaú? Porque eu soube bater nas portas certas em Brasília para trazer esse recurso. A experiência como secretário de saúde é para entender o quão é complexa essa área. Quem chegar na campanha dizendo, olha, eu vou resolver o problema da saúde da noite para o dia, está mentindo. E a gente vai provar que não é fácil fazer essa transformação. A gente teve 1 ano, conseguiu melhorar. Eu acho que em 4 anos eu posso fazer ainda mais aqui em Fortaleza. Mas não é só a experiência como gestor da saúde, é a experiência como profissional de segurança. Eu sei como a prefeitura pode colaborar na área da segurança. A experiência como professor vai me permitir dialogar melhor com os professores e entregar o melhor resultado na educação. A minha experiência como alguém que nasceu na periferia, que foi criado no João 23, que tem a família lá no Siqueira, no Bom Jardim. Então, a soma de todas essas experiências é que vai fazer com que eu seja um gestor mais humano e mais capaz de entregar o que a população precisa, que é uma cidade melhor para viver. O senhor fala em segurança, segurança pública é uma questão bem mais ampla, também não é uma atribuição direta do município, uma coisa que não é competência, o município pode ajudar através da guarda municipal, de uma boa iluminação, de câmeras, de todos os equipamentos, mas não é uma atribuição. Como é que o senhor, como gestor porque além dessa questão da segurança, perpassa pela questão da falta de educação, falta de acesso às políticas públicas, a juventude marginalizada, a falta de oportunidades. Fortaleza, em 2023, foi a 5ª capital do Brasil em crescimento de desigualdade social. Então, falar sobre insegurança não pode ser dissociado de uma situação de miséria que as pessoas vivem na periferia. Como é que o senhor, caso consiga chegar ao Paço Municipal, vai conseguir atuar nessas outras vertentes que perpassam por tudo isso para garantir uma condição melhor para o fortalezense? Olha, Sueli, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, eu sabia o quão era complexo gerir essa área. Da mesma forma, é muito complexo gerir a área de segurança pública. E a gente tem que começar a construir um discurso diferente, que a gente se acostumou a escutar, de que segurança não é responsabilidade direta da prefeitura. Você acabou de falar. A geração de oportunidades pode vir da prefeitura, a questão de melhorar a educação lá na base é responsabilidade da prefeitura, melhorar a iluminação pública é a prefeitura, e está muito claro na Constituição, quando a Constituição diz no artigo 144, segurança é dever do Estado, é o Estado com E maiúsculo. Estado significa o ente público. Está lá na Constituição, saúde é dever do Estado. Eu tenho o hospital municipal, o hospital estadual e o hospital federal. Está lá, educação é dever do Estado. Eu tenho educação no município, no Estado e na União. Então a gente tem que começar a interpretar de que segurança pública é a responsabilidade de todos. A prefeitura tem sim uma grande parcela de contribuição e você mesmo falou, existe uma guarda municipal justamente para dar segurança nos equipamentos públicos municipais. Hoje a gente está tendo assalto e assassinato dentro de postos de saúde, em areninhas municipais, em hospitais municipais, em escolas municipais. Então, isso tudo é responsabilidade da prefeitura manter
o ambiente seguro? Existe uma Secretaria de Segurança do município, então segurança é sim também responsabilidade do município. Talvez o Estado, por ser o chefe da polícia, o governador, o chefe da polícia militar, da polícia civil, a gente acha que ele tem uma responsabilidade maior. Existe a história de que na saúde o município é responsável pela prevenção, né? A atenção primária é mais responsabilidade do município, é a mesma coisa na segurança. Na segurança o município é mais responsável pela prevenção, para evitar que o crime aconteça. Como é que eu evito que o crime aconteça, Sueli? Quando eu gero oportunidade para o jovem que está lá na periferia sendo cooptado pelo crime. Quando eu tenho uma política pública capaz de recuperar o usuário de droga numa casa de recuperação e depois capacitá-lo para entrar no mercado de trabalho. Eu tenho dito muito. Nas entrevistas que eu tenho dado, nas reuniões que eu tenho feito na periferia, eu tenho dito para as mães que, na minha gestão, a mãe vai ficar tranquila, porque o filho dela vai ter uma oportunidade para ser um cidadão de bem, para fazer um curso profissionalizante, para entrar no mercado de trabalho e ser um trabalhador que vai, inclusive, ajudá-la quando estiver empregado. Diferente das oportunidades que a gente vê hoje na periferia, que são dadas pelo crime. Então, o grande desafio que a gente tem, enquanto gestor do município de Fortaleza, é dar ao aluno de escola pública a mesma chance e condição de concorrer com o aluno de escola privada. Eu fiz concursos, mesmo sendo aluno de escola pública, eu era aluno da Escola Técnica Federal do Ceará e tirei o primeiro lugar, tirei o segundo lugar, porque era uma escola de qualidade. A Escola Técnica, na época, era a melhor escola de nível médio que a gente tinha na cidade de Fortaleza. Como o Liceu já foi o melhor colégio de nível médio. Então a gente precisa ter escolas municipais capazes de fazer com que o aluno chegue no ensino médio em melhores condições. Conversar com um professor hoje, Sueli, escutar dos professores que tem alunos no 5º ano sem saber ler e escrever, é desapontador. Como é que a nossa educação é a melhor do país e tem alunos chegando ao 5º ano sem saber ler e escrever? Eu aprendi a ler e escrever na alfabetização, nem existe mais, hoje é o 1º ano, né? Então a gente precisa ter uma política pública que interaja. Não dá para falar de segurança pública dissociado da questão social, da questão da educação, da questão do saneamento básico, da iluminação pública. Tudo isso tem relação com a questão da segurança pública. Eu quero ser um gestor que vai tratar de segurança pública de forma complexa. Não só, vou armar a Guarda Municipal e vou resolver o problema. Não é só isso. Isso é apenas uma parcela da contribuição que o município tem que dar. O senhor já vem se preparando há um bocado de tempo, pleiteando esse cargo de prefeito de Fortaleza. O senhor mesmo já disse que já foi vereador, começou como vereador, deputado estadual, deputado federal, já foi candidato. O ano passado, em 2022, foi, apesar de ser candidato a governo, foi o mais bem votado em Fortaleza. Então, assim, o senhor já conhece a cidade, deve conhecer, e os problemas que ela tem. Qual o seu projeto, o senhor falou em segurança, qual o seu projeto, Wagner prefeito? Qual é o seu projeto hoje para tudo que o senhor está falando? Assim, para muito mais da forma genérica, o que é que o senhor pensa como um projeto, uma política social para mudar essa realidade de Fortaleza? Olha, Sueli, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter capacidade para investir nas pessoas. Hoje o município de Fortaleza está com a corda no pescoço de tantos empréstimos que foram feitos. O empréstimo é necessário em diversos momentos, mas quando você deixa o município endividado, sem capacidade de investir nas pessoas, você acaba gerando um problema social. Eu tive com o governador de Goiás, o Caiado, estava lá eu e o sargento Reginaldo, e a gente falando do êxito que ele está tendo lá no governo, a gente perguntou como foi que o senhor recebeu o governo. Ele disse, olha, eu recebi o governo de Goiás quebrado. Aí o Reginaldo perguntou logo, quantos empréstimos o senhor fez para colocar as contas de Goiás em dias? Ele olhou para o Reginaldo e disse, nenhum. O empréstimo gera um endividamento ainda maior para o Estado. Eu fiz um enxugamento na máquina e deixei a máquina capaz de pagar suas contas e começar a investir para poder crescer economicamente e ter condição de hoje dar aumento para os servidores públicos e não ficar preocupado porque está dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, meu sonho para Fortaleza é primeiro deixar a máquina capaz de investir nas pessoas. A gente vê muito os últimos prefeitos, especialmente o Roberto Cláudio Sarto, né? O Roberto Cláudio tem uma série de êxitos que a gente tem que reconhecer, mas a gente viu muito investimento em concreto, em obras, em avenidas, em prédios e pouco investimento nas pessoas. Eu quero ter a oportunidade de ser prefeito para investir nas pessoas. E o que é investir nas pessoas? É investir nos nossos jovens da periferia para que eles tenham a mesma oportunidade que eu tive. Sueli, quantos amigos meus não tiveram a mesma oportunidade que eu e já perderam a vida?
e hoje estão no presídio porque foram para o mundo do crime. Então, o meu sonho é ser prefeito para olhar no olho do fortalezense e dizer: eu quero ser o prefeito que vai gerar oportunidade para você que está na periferia, que é que mais precisa. Eu não quero fazer um conflito, como foi feito no passado, em empresário e trabalhador. Pelo contrário, o trabalhador depende do empresário, o empresário depende do trabalhador. Mas eu quero fazer uma discussão de como tratar as regiões da cidade. É indiscutível que a Beira-Mar está linda, que o Meireles é muito bacana, que a Vajota com seu polo gastronômico é atrativa. Nós temos lá o polo gastronômico ali da cidade dos funcionários, onde está lá o Lago Jacareí. E isso eu quero levar para o lado de lá da cidade. Eu quero que lá no Conjunto Ceará as pessoas se orgulhem de andar no polo de lazer do Conjunto Ceará, porque vai ter um sistema de segurança, vão ter equipamentos para as pessoas poderem frequentar com suas famílias, um polo gastronômico ali também, como existia no passado. Eu queria ver a Lagoa da Maraponga repleta de quiosques para que as pessoas pudessem frequentar. No final de semana as famílias usarem lá o pedalinho, como acontece em diversas lagoas mundo afora. Eu quero tratar a periferia de Fortaleza com o mesmo carinho que se trata a região mais nobre, e dá para fazer isso. Na hora que a gente tiver um orçamento menos comprometido com o concreto e mais comprometido com as pessoas, a coisa vai fluir. Eu não estou aqui para ser advogada de ninguém, mas assim, bem pertinho de onde o senhor mora, ou morava, ali no Parque Raquel de Queiroz, foi feito um trabalho belíssimo, que vem de gestões, e ali pulsa, entendeu? Ali gera renda para a comunidade. São pessoas com trailers, com pipoca, é a pessoa vendendo qualquer coisa, é lotado de gente. Nos últimas gestões, seja municipal ou estadual, eu percebo, como jornalista, essa preocupação de ocupar os espaços públicos, apesar disso não estar conseguindo reter a escalada da violência, mas eu vejo uma preocupação diferente do que num passado mais distante, de ocupar alguns espaços, das pessoas poderem fazer sua caminhada e de ali a pessoa que não tem um emprego formal ter uma oportunidade. Isso aí é investimento humano também, dúvida, para além do concreto. Eu vejo isso aí. E a gente tem que reconhecer, Sueli, não só esse exemplo que você deu, que eu conheço bem, ali foi uma parceria público-privada. Você lembra que aquela região tinha alguns terrenos abandonados de grandes fábricas? Um deles se transformou no Rio Mar. O outro se transformou naquele conjunto de apartamentos, a Moura do B fez a parte dela, o Rio Mar fez a dela, e a prefeitura foi muito feliz com o Parque Raquel de Queiroz. Eu lembro quando aquele parque ali era, na verdade, um canal horrível, quando chovia, alagava tudo, era horrível. E hoje é um espaço de lazer para aquela região toda. Imagine replicar essa ideia, Sueli, em diversos pontos da cidade. Eu queria ver, por exemplo, Vila do Mar, pujante como está hoje o Parque Raquel de Queiroz. A prefeitura foi muito feliz com aquela iniciativa. Eu até parabenizei o prefeito Sarto quando foi inaugurado aquele equipamento. Então a gente tem que reconhecer o que o Sarto fez, o que o Roberto Cláudio fez, o que a Luiziane fez lá atrás. A Luiziane iniciou um programa lindo, que foi o programa do Vila do Mar, que não teve continuidade. A gente tem que ter prefeitos, Sueli, que reconheçam o que os antecessores fizeram e dê continuidade àquela política que é exitosa. Infelizmente, o que a gente vê, chega um prefeito e quer descaracterizar o que o antecessor fez. Não, isso aqui é dele, eu não vou investir não, vou investir num projeto novo meu. Mas se é bom para a comunidade, a gente tem que replicar. Naquela região ali, a prefeitura fez o investimento, mas o maior investimento foi da iniciativa privada. Quando o Rio Mar reformulou ali aquele trecho da Sargento Hermínio, foi o que impulsionou a prefeitura a concluir a obra da Sargento Hermínio, que foi entregue agora, depois de 20 anos, finalmente a Sargento Hermínio foi entregue. Mas tem que parabenizar porque saiu, demorou, mas saiu. E a obra é muito importante para aquela comunidade. Impactando positivamente as pessoas que vivem naquela região, que moravam ali perto de um esgoto praticamente a céu aberto, aquele canal. Né? E hoje dúvida. É uma coisa linda. Sem dúvida. A gente tinha que replicar esse exemplo pela cidade. Eu já conversei com algumas construtoras e muitas têm interesse ali. Aqueles apartamentos ficaram supervalorizados. Você tem um apartamento do lado do shopping, do lado de um parque daquele ali. Então as pessoas, o representante da Moura do B me disse: capitão, veio gente da Messejana, veio gente da Barra do Ceará, gente do centro, todo mundo morar ali, porque ficou um ambiente muito agradável. A minha ideia é fazer aquilo ali lá no Vila do Mar, lá na Barra do Ceará. Não existe o Morro do Santiago, que hoje é extremamente violento. Por que não lá no Morro do Santiago tem um projeto da prefeitura em parceria com as construtoras parecido, né? A construtora vai lá, constrói os apartamentos, a prefeitura faz a parte dela em termos de oferecer opções de lazer, e não só opção de lazer.
Ontem eu estava com um grupo de construtores, a gente tem visto muito esses programas Minha Casa Minha Vida serem construídos à margem da cidade, lá num terreno bem distante. Eu acho que a gente tem que fazer diferente. Eu acho que, por exemplo, a área do Vila do Mar é uma área que dava para fazer um programa Minha Casa Minha Vida. Muitos equipamentos públicos já estão ali. A gente tem algumas creches, algumas escolas, alguns equipamentos de lazer. Então a gente tem que aproveitar para levar a moradia para onde já tem alguma infraestrutura pública. Senão vira um cidade-jardim. Cidade-jardim foi construído, não foram viabilizadas as creches, não foram viabilizadas as quadras poliesportivas, não foi viabilizada uma estrutura de saúde e hoje o Cidade Jardim, infelizmente, em vez de ter o Estado como o responsável, tem um crime organizado como dono daquela região da cidade. Então a gente tem que evitar que isso aconteça e se replique. O senhor fala de manter o que é bom e incrementar o que pode ser incrementado, mas o senhor falou um pouquinho antes sobre o limite de endividamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. Citou o exemplo do Caiado. Como é que o senhor vai conseguir fazer uma gestão diferente diante desse quadro que o senhor falou de endividamento, de comprometimento financeiro do município? Primeiro, a gente tem que rever todos os contratos do município. Temos um contrato que repercutiu na mídia recentemente, onde a prefeitura pagava 133 milhões para fazer a capinação das ruas e a pintura do meio-fio. A prefeitura não ficou satisfeita com 133, fez uma nova licitação que foi para 244 milhões para fazer a capina e a pintura do meio-fio. Quem mora na periferia sabe que o mato tomou de conta de Fortaleza, o lixo, etc. Então vamos rever esse tipo de contrato que não está sendo eficiente para diminuir o valor e nós temos capacidade. Quem foi que fez isso? O Dória. O Dória, quando prefeito de São Paulo, chamou todos os fornecedores e disse, olha, vamos colocar a casa em ordem, vamos ver o que está realmente funcionando e o que não está. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Segunda, a gente tem que ter novas fontes de receita que não saiam do bolso do contribuinte. O que o prefeito e governador têm mania de fazer? Está em dívida, cria um novo imposto, como criaram a taxa do lixo, que eu vou acabar. Eu vou acabar a taxa do lixo, certo? A nossa ideia é diferente. Existe um recurso que está disponível e nenhum prefeito ou governador foi atrás ainda, que são os créditos verdes. Vamos lá, o Roberto Lauro criou o Ecoponto. O Ecoponto é uma iniciativa muito bacana que poderia estar gerando para Fortaleza crédito verde. A cidade de Fortaleza tem capacidade de adquirir crédito verde da ordem de 200 milhões por mês. Isso daria por ano 2,5 bilhões para gestão, para a prefeitura poder utilizar, logicamente cuidando melhor da cidade. No nosso governo, sabe o que a gente vai fazer? Aquele cidadão que pega o lixo nas casas, muitas vezes, que tem lá aquele carrinho, recebe um troco para pegar o lixo, um entulho, e está jogando no meio da avenida, ele vai pegar aquele lixo e vai vender para a prefeitura. É a única forma que a gente tem para evitar da cidade ficar do jeito que está aí. Não adianta colocar câmera, não adianta dizer que a Guarda Municipal vai prender quem está colocando lixo na rua, porque isso não resolve. O que resolve é você dizer para aquele carroceiro, meu irmão, você está jogando lixo na rua e está perdendo dinheiro, venda o seu lixo para a prefeitura. Aí a gente vai ter uma cidade limpa, não vai ter mais ninguém jogando lixo na rua. Isso já existe em diversas cidades do Brasil e do mundo, e eu não sei por que não existe aqui ainda. Até porque essa pessoa, coitado, não justificando o ato de poluição ambiental que ele faz, mas é um coitado. É a fonte de receita que ele tem. Conseguir comer, entendeu? Isso, para se alimentar. Essa parte desse incentivo poderia ser um motivador para não acontecer esse crime ambiental. Sem dúvida. Puni-lo, querer prender ou coisa parecida não vai resolver. Você prende um ou outro, mas não resolve. O senhor falou aí nessa história de construir esses conjuntos habitacionais na periferia e muitas pessoas estão sendo expulsas desses conjuntos, né? E uma curiosidade que eu tenho é porque Fortaleza, assim como o Estado, é um local que as pessoas que moram na periferia sempre estão no lugar errado e na hora errada. São pessoas que, mais recentemente, 2 moças que atuavam nas redes sociais foram mortas porque saíram do Carlito Pamplona para um bairro vizinho e foram postar e foram mortas pelo crime. Não muito distante, 2 crianças, 2 pré-adolescentes foram mortos em Caucaia porque iam para a casa dos avós e atravessaram a rua que não deveria. Nós vamos para uma eleição agora em outubro. Primeira coisa, o eleitor vai ter tranquilidade para ir votar? Porque a sessão não necessariamente está na rua que a facção permite. E vocês, candidatos, como é que vão fazer campanha na Fortaleza loteada pelo crime?
Olha, hoje mesmo eu conversava com um promotor do Ministério Público Eleitoral e ele também está com a mesma preocupação, que Fortaleza não vire um Rio de Janeiro. Hoje lá no Rio de Janeiro estão tentando de toda forma criar algum mecanismo para evitar a interferência das milícias e das facções no processo eleitoral do Rio de Janeiro. E aqui, cada vez mais, o crime está interferindo na decisão das pessoas, não permitindo que se vote num candidato e querendo que se vote em outro. Já tem inquérito provando, inclusive, que em eleições anteriores, os meus eleitores foram coagidos porque queriam votar em mim e o crime não queria isso. É lógico que se a gente está desagradando o crime, tem alguma coisa errada com quem o crime está pedindo para votar. Eu não vou entrar no mérito da discussão, mas a gente está acionando agora o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, todos os órgãos que vão atuar nas eleições para se criar um comitê e tentar identificar alguns mecanismos para garantir a lisura do processo. O que a gente sabe? Que a lei já proíbe você de levar um celular na hora de votar, mas o crime está obrigando as pessoas a ir lá, tirar a foto na hora do voto para comprovar que votou no candidato A, B ou C. Então ele está tirando o sigilo do voto. Isso é absurdo. E a polícia pode sim criar mecanismo para evitar que esse celular vá lá para a urna, que é a maneira que a pessoa vai ter a segurança de dizer, não, ninguém está vendo em quem eu votei, então posso votar em quem eu quiser. É uma alternativa, mas outras ações devem ser feitas para permitir a circulação das pessoas, como você falou. Ora, se o crime está lá limitando a passagem da pessoa de uma rua para outra, para usar um equipamento de saúde, imagine na hora de votar. Você está com um filho doente hoje e não pode levar no posto, porque o posto está numa área que é dominada por uma facção, você mora numa área que é de outra facção. Você não pode levar o filho para a creche, porque a creche está na área da facção e você mora em outra área. Então, isso é urgente que se resolva e precisa ter, por parte da Prefeitura de Fortaleza, uma aliança com o governo para se resolver. É possível resolver? É. Vai ser da noite para o dia? Não. Mas eu garanto que se eu for prefeito, eu vou encarar esse problema de frente para que a gente possa sanar. Até como profissional de segurança que eu sou, vai ser mais fácil dialogar com os agentes de segurança pública do Estado, dialogar com os guardas municipais e também entrar nessas comunidades com o serviço público. O que muitas vezes acontece, eu tive no Rio de Janeiro, na época como era o nome? Da PPP, da UPP, desculpa, das Unidades de Polícia Pacificadora. Eu cheguei lá, alguns moradores, eu fui em vários morros do Rio de Janeiro, vários moradores diziam, olha, não vai resolver o problema da violência aqui. Vocês estão chegando com a polícia, mas cadê o saneamento básico? Cadê a creche? Cadê o posto de saúde? A gente tem que levar o Estado primeiro com os serviços públicos para resgatar credibilidade junto à comunidade. Hoje, Sueli, as pessoas não acreditam nos serviços públicos. Se você tiver seu celular furtado, você não vai na delegacia registrar, a não ser que seja obrigatório para você resgatar o número. As pessoas dizem, eu vou fazer o BO para quê? Se eu faço o BO e não resolvem nada. As pessoas hoje desistem de ir num posto de saúde pegar um medicamento, porque vai uma vez, duas, três, aí diz, não tem. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava inaugurando um posto lá com o Roberto Pessoa, e lá no final do posto tinha uma senhora com a cara feia, eu fui lá e fiz questão de cumprimentar, bom dia. Ela disse, não tem nada de bom. Eu disse que foi que houve com a senhora. Ela tirou uma receita do bolso, aqui, ó. Vim atrás do medicamento e não tinha. Aí eu disse, a senhora deixa eu tirar uma foto dessa receita para depois eu lhe ligar e dar um retorno. Ela disse, você vai tirar foto, mas não vai me ligar. Mas tira a foto. Aí eu tirei. Continuei andando no posto. Quando eu cheguei na farmácia do posto que eu entrei, estava lá o farmacêutico, eu tirei o celular. Irmão, por que esse medicamento está faltando? Ele olhou, secretário, não está faltando não, está aqui, ó, na prateleira. Aí eu disse, como assim? Corre ali e chama a senhora. Lá vem a senhora. Aí eu disse, a senhora disse que o medicamento estava faltando? Ela disse, tá, secretário. Eu disse, tá não, está aqui na prateleira. Ela ficou toda errada. Aí eu disse, por que a senhora disse que está faltando? Ô, secretário, eu vim aqui mês passado e não tinha. Aí eu disse, a senhora dentro do posto, dizendo que não tem? Ela é porque eu já vim tantas vezes, então não recriminei a pessoa que estava criticando mesmo tendo medicamento. É porque ela se habituou a ir no posto e não tinha o medicamento. A pessoa se habitua a ir no posto e não tem um médico. Ela vai dizer para todo mundo que não tem médico, mesmo que tenha. Então, resgatar a credibilidade do serviço de saúde não é fácil. No dia que eu cheguei em Maracanaú, um agente de saúde chegou e disse assim, secretário, é impossível levar as mulheres para fazer o exame de prevenção do câncer aqui em Maracanaú. Eu disse, por quê? Porque ela faz o exame, que é um exame constrangedor, e espera 7 meses pelo resultado. Eu disse, 7 meses? Aí eu falei para o prefeito, como é que pode o negócio desse? Resolva. Fui lá no hospital, existe um laboratório no hospital, disse, bora fazer o exame, o laudo aqui dentro do hospital, não precisa mandar para fora não. Eram 7 meses para entregar, a gente passou a entregar em 7 dias.
Sabe o que aconteceu? Dobrou o número de mulheres que foi fazer o exame de prevenção do câncer. Era 12%, foi para 32%, quase triplicou. Então isso é uma demonstração de que é possível resgatar a credibilidade do serviço público, ok? São muitos não. O senhor disse que às vezes a população nem vai atrás porque são muitos nãos. Assim, muitos nãos. Eu já conheço muitos casos de pessoas que estão com problema. Já intercedi muitas vezes. Assim, a pessoa está com uma pedra na vesícula ou está com uma pedra nos rins, vai lá, mas não tem quem faça. Ou está com a catarata básica, mas que pode matar. Mas que pode matar. Entendeu? Assim, uma catarata não mata, mas uma pedra na vesícula, se a pessoa deixar, mata. Assim, como é que o senhor... o governo do Estado está fazendo um mutirão para a redução das filas. É uma coisa muito grave a questão da saúde pública, muito grave. Como é que o senhor, se chegar a ser prefeito de Fortaleza, vai conseguir dar essa oportunidade que o senhor, apesar de Maracanaú ser um grande município da região metropolitana, perto de Fortaleza a realidade é bem diferente. Fortaleza é 10 vezes maior que Maracanaú. Então, assim, como é que o senhor consegue, numa prefeitura, como o senhor disse, limitada com relação à questão orçamentária, vai conseguir dar um panorama diferente do que está aí? Sueli, o grande problema da gestão pública é que se confundem as responsabilidades. Quando a gente vê, por exemplo, a Assembleia Legislativa programando essa entrega das cozinhas para matar a fome das pessoas lá da periferia, a gente fica se questionando se realmente esse é o papel da Assembleia ou ela está fazendo isso somente porque o presidente da Assembleia é pré-candidato a prefeito. Até porque a Assembleia é do Estado e só está se fazendo em Fortaleza, não está se fazendo no interior. Então, todo mundo quer se meter no que é responsabilidade do outro. O que é a responsabilidade da prefeitura em termos de saúde? É a prevenção. Eu tenho que ter um posto de saúde, Sueli, que a mulher vá buscar lá um medicamento para o filho e o medicamento exista. Que ela vá lá buscar uma consulta com um clínico e o clínico esteja lá para consultá-la. O que é de responsabilidade do Estado, quem tem que fazer é o Estado. Eu não posso querer assumir a responsabilidade do Estado, que é de saúde terciária. O HGF é de responsabilidade do Estado, mas o grande erro que se cometeu em Fortaleza foi querer assumir essa responsabilidade. Você vai para as outras capitais, não existe um IJF em outra capital, existe aqui. E o IJF atende os pacientes do interior. Então a gente vai ter que se reinventar para assumir essa responsabilidade de um IJF que acaba atendendo pacientes do interior e compartilhar com o governo. Olha, o governo está aqui, os pacientes do interior eu atendi, custou tanto, vocês têm que repassar esse recurso para eu poder cobrir e não deixar de atender o paciente lá em Fortaleza, que é o paciente de Fortaleza. Eu, como gestor em Maracanaú, em diversas ocasiões, pacientes de outros municípios queriam ser atendidos lá. E, logicamente, que o recurso que tem em Maracanaú é por conta do contribuinte de Maracanaú, tinha que atender as pessoas de Maracanaú. Então isso a gente soube dividir muito bem. Mas a gente precisa fazer a atenção primária funcionar para evitar que as pessoas venham a se hospitalizar. Se eu tenho uma saúde preventiva bacana em relação ao hipertenso, se ele está ali sendo monitorado, eu evito que ele tenha um AVC e vá bater num HGF. Se eu tenho uma política exitosa lá com o diabético, eu evito que esse diabético ele vá para um hospital e perca o pé, a mão, que tenha uma amputação e fique lá convalescendo no leito de um hospital. Então a gente tem que fazer ser eficiente a política no município. Você perguntou, mas Fortaleza é mais complexa, 10 vezes maior. Só que Fortaleza tem um orçamento de 14 bilhões, enquanto Maracanaú tinha um orçamento de 1 bilhão. Então esse orçamento maior, se for melhor gerido, vai me permitir sim ter um resultado melhor. O que a gente precisa é fazer uma auditoria nas contas do município. Vou lhe dar um exemplo. Maracanaú, eu tenho lá um transporte social que é importantíssimo. 10 vans e 26 carros para transportar o paciente que vai para hemodiálise, o paciente de câncer, uma série de outras coisas. Fizemos uma auditoria no transporte social. Nós verificamos que tinha paciente que estava na van e estava no carro pequeno. Tinha paciente que morava no Jardim da Serra, que é um condomínio de luxo lá em Maracanaú, se beneficiando do transporte social. Tinha um paciente que já estava morto e estava lá no cadastro. Essa auditoria me permitiu ficar só com 10 vans e 6 carros pequenos. Eram 26, eu economizei 20. O dinheiro do aluguel desses 20, eu passei a utilizar para comprar mais medicamentos e atender as pessoas. Repito,
A grande questão é a gente fazer gestão com qualidade, gastar com o que realmente precisa ser gasto. Será que eu preciso estar gastando tanto com esse contrato de capina e de pintura de meio fio com a cidade suja do jeito que está aí? Tem alguma coisa errada. Será que eu preciso estar gastando tanto com esse contrato que se refere a essa política aqui numa área X? Então, essa auditoria, esse enxugamento da gestão, será que não tem gente que está recebendo e não está indo trabalhar? Se a gente tiver a coragem de quebrar esse paradigma e fazer realmente o orçamento público ser respeitado como o orçamento da nossa casa, aí a coisa vai funcionar. Eu imagino um dono de casa, um chefe de família, se ele sai todo dia fazendo empréstimo de forma irresponsável. Sai não, porque ele sabe que uma hora ele vai pagar. O problema do gestor público é que ele faz o empréstimo e diz, não, quem vai pagar é o outro que vai vir aí. Então, pode sair pedindo dinheiro que a coisa vai fluir. Por isso que Fortaleza está endividada, por isso que Fortaleza está no limite da lei de responsabilidade fiscal. Eu quero voltar agora para 2022, o seu candidato a governo. Nas urnas, o senhor ficou em primeiro lugar em Fortaleza, acho que ganhou em todas as urnas de Fortaleza. Em 15 zonas de 17. O Roberto Cláudio, que eu considero um dos melhores prefeitos que Fortaleza teve, foi uma eleição bem surpreendente, porque ficou em terceiro lugar. E Elmano ficou em segundo lugar aqui na capital. Como é que o senhor projeta, diante desse capital eleitoral que o senhor conseguiu, já com essa eleição de 2022 e com todo o seu histórico passado, a disputa nessa eleição de 2024? Eu imagino que você tenha ficado tão assustada quanto eu, porque o Roberto tinha uma boa aceitação e ele ficou com menos da metade dos votos que eu tirei. Eu tirei 42%, ele tirou 20%. Ninguém esperava esse resultado aqui no município de Fortaleza. Então isso mostra que a conjuntura, às vezes, é mais importante até do que a qualidade do candidato. Aqui, para mim, pelo amor de Deus, não é demérito a ninguém. Mas dos 3 candidatos que estavam disputando o governo do estado, eu acho que o menos preparado era o governador que ganhou, o Elmano. Tá falando mal do governador. Ele não se preparou, foi de última hora, eu estou falando por isso. Como é que ele vai se preparar se ele não sabia que ele ia ser candidato? O Roberto, 8 anos como prefeito, estava se preparando. Eu fui candidato a prefeito, estava lá há 2 anos me preparando. O Elmano foi escolhido de última hora. Então, acho que foi o menos preparado que foi escolhido pela população. O pessoal tem até mania de brincar e dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, porque o povo escolheu Barrabás em vez de Jesus na hora de escolher quem ia escapar lá da crucificação. Mas trazendo aqui para o debate de Fortaleza, eu entendo que esse capital eleitoral não é só meu, os 42% de votos são do capitão Wagner, não. São de um grupo que estava me apoiando durante o processo eleitoral. E esse grupo hoje tem, por exemplo, o André Fernandes como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, o Eduardo Girão. Então a gente tem que entender que há com certeza, se mantiverem todas essas candidaturas, haverá uma divisão na eleição. Mas eu tenho apostado, e muita gente tem apostado, que a eleição vai ser muito parecida com 2012. Se você lembrar de 2012, o primeiro colocado foi o Elmano no primeiro turno, tirou 25%. O segundo foi o Roberto Cláudio com 23%, bem coladinho. O Heitor com 21% em terceiro, bem coladinho, e o Moroni com 13,5%, mas um pouquinho mais distante em quarto. E a gente está vendo pelo menos 4 candidatos com um potencial muito grande de votos, por conta do tempo de TV, a envergadura dos partidos, que é justamente o Sarto, o candidato do PT, o André e eu. Então acredito que a diferença vai ser muito pequena. Acho que o conhecimento da cidade vai falar muito alto. Aqui sou ele sem soberba, sem arrogância. Eu desconheço qualquer dos candidatos que conheça cada comunidade de Fortaleza como eu conheço. Se for para a gente discutir a região da Grande Messejana, eu conheço a Grande Messejana, eu conheço a região do Grande Bom Jardim. Se for para discutir aqui a Barra do Ceará, a Vila Velha, então andei por todos os bairros da cidade como policial, como professor, como morador da periferia. Minha família está toda na periferia e a gente vai poder discutir os problemas, mas acima de tudo, as soluções. Eu acho que eu amadureci o suficiente para chegar nessa eleição e focar muito mais na solução do que nos problemas. Não adianta eu dizer para a população que está sofrendo com a rua alagada há 20 anos que a rua está alagada, papapá. Eu vou dizer para essa população, eu, se for prefeito, vou drenar essa rua que está alagada porque está faltando aqui a drenagem. Eu não vou dizer para uma população que a creche não está funcionando, porque eles já sabem. Na minha gestão, aquela creche ela vai funcionar, porque a gente vai contratar o professor, vai fazer a coisa funcionar. Então, quero focar muito mais na solução do que no problema. Quando a gente fica só batendo no problema, isso demonstra uma incapacidade para apresentar a solução, que é o que interessa. O
senhor falou aí dos 3 nomes, o momento hoje é outro. Em 2022 ainda o senhor pegou um pouco do capital político do então presidente Jair Bolsonaro, que não existe mais. Eu acho que esse capital não vai mais ser transferido para o senhor, até porque houve essa divisão. Tem o senhor, tem o André Fernandes e o senador Eduardo Girão. Todos candidatos mais à direita, apesar de eu achar que o senhor não se enquadra mais tão nesse representante mais no centro, da direita. O senhor está mais centro-direita, né? Assim, essa divisão de um bolo do eleitorado, o senhor acha que não vai causar um pouco de prejuízo a vocês? Pode causar prejuízo, mas também pode ser solução, a sua candidatura, né? Não, acho que isso tira, sim, alguns eleitores que votariam comigo. Isso aí é uma coisa muito tranquila, que a gente assimila com muita tranquilidade, mas a gente está praticamente, 6 meses da eleição, a 3 meses e meio das convenções. Eu acredito que muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Eu acho que lá para junho, julho, os partidos vão avaliar a capacidade e a condição de vitória de cada candidato e que vão realmente bater o martelo se serão candidatos ou não. Aqui eu não estou querendo dizer que alguém vai retirar a candidatura, mas essa análise é muito comum. Uma outra coisa que acontece muitas vezes é um partido fazer um acordo para ganhar numa cidade em detrimento de outra, né? E o União Brasil está muito aberto para negociar isso a nível nacional. As conversas estão muito ativas em relação a isso. Então, muita água pode passar por debaixo da ponte. E da mesma forma que a gente acaba perdendo o eleitorado por conta de ter hoje uma candidatura mais à direita, tem também o eleitorado novo que vem por conta desse posicionamento mais tranquilo, mais ameno, mais centrado, mais de focar na solução. Tem muita gente hoje que olha para mim e diz, olha, eu lhe vejo hoje como melhor candidato que você era no passado. Então isso pode atrair o eleitorado novo. Essa tratorada que está sendo dada na Lusiane pode gerar também uma migração do eleitor da Lusiane de forma não necessariamente ideológica, né? O eleitor da Lusiane tem, logicamente, um pensamento e uma posição mais à esquerda, mas pode se posicionar também com o candidato de centro. Então, muita coisa vai acontecer. Acho que depois do dia 21, quando o PT escolher o candidato do Senado estiver mais ou menos definido, é que a gente vai ter uma visão de como será esse processo da eleição. Mas sua aposta na composição, desses 3 nomes, são a composição... Eu acho que ela pode acontecer, eu não estou dizendo que necessariamente ela vai acontecer, porque se você perguntar, Eduardo Girão, você vai abrir? Ele não vai. Wagner, você vai abrir? Eu não vou. André, você vai abrir? Não vai também. Mas poderá haver uma composição em virtude da própria situação da candidatura. Chegou julho e a candidatura não tem aí uma condição para chegar maior. Eu digo muito, Sueli, que a gente tem que entrar na eleição para sair maior da eleição. Eu nunca entrei para sair menor, né? Eu era vereador, fui para deputado estadual porque eu queria sair maior, fui para federal porque eu queria sair maior e sempre, graças a Deus, a gente saiu maior. Quando eu digo maior, em votos. Eu tirei em 2016 30% dos votos no primeiro turno. Já em 2020 eu tirei 33%. Então, quem sabe aí a gente não mantém essa média de 30%, que eu acho que coloca qualquer candidato no segundo turno. Eu quero entrar na eleição para sair maior. Se sair maior for vitorioso, aí melhor ainda que a gente vai fazer a gestão. No eventual segundo turno, seria a composição desses 3? Olha, eu acho que o segundo turno hoje ele é muito incerto, né? A gente tem aí uma máquina estadual, uma máquina municipal, temos um candidato com uma envergadura do partido muito grande, que é o PL, temos um candidato com recall muito grande, que é o meu caso. Então, são pelo menos 4 candidaturas aí com grandes chances de estarem no segundo turno. Não tem como apostar como é que vai ser o segundo turno, para saber em que condição a gente vai se posicionar. Eu acredito que eu estarei no segundo turno, por isso eu não penso em quem eu vou apoiar no segundo turno. Eu penso que eu vou construir uma aliança para todo mundo estar comigo no segundo turno. E passando esse momento, dessas definições, como é que vai ser seu convencimento da população de Fortaleza para fortalecer o senhor como uma opção viável para essa prefeitura? Olha, primeiro a gente quer mostrar um plano de governo estruturado. Hoje a gente tem o nosso amigo Carlos Matos, né, um cara muito qualificado, que está à frente do nosso plano de governo. Carlos Matos foi secretário de Agricultura, é um cara que conhece a economia de Fortaleza com a palma da mão, então isso vai nos ajudar bastante. Eu tenho um conhecimento da cidade por conta da vivência, são 43 anos morando em Fortaleza, convivendo com a periferia, com a região mais nobre, então hoje a gente pode discutir a cidade com muito mais propriedade do que qualquer outro candidato, então é assim que eu quero me portar. Vocês não vão ver o capitão Wagner agredir candidato A ou B, eu vou discutir as políticas.
Por exemplo, eu discordo da taxa do lixo e por isso eu vou acabar com a taxa do lixo. Mas eu não vou agredir quem criou a taxa do lixo. Eu acho que esse não é o caminho. E como é que eu vou compensar essa perda do recurso oriundo da taxa do lixo? Eu tenho 4 deputados federais do meu partido, um deles é a minha esposa, que pode disponibilizar o recurso para compensar. Daí a gente já disse, a taxa do lixo gerou 47 milhões de reais para Fortaleza, daí a gente disse, se os outros não ajudarem, eu mando 50 milhões para compensar essa perda. Então a gente tem maneira de compensar e tem essa condição de diálogo que nem todos os candidatos têm. Quando eu vejo um candidato muito radical dizendo que não senta com o governador, como é que você vai ser prefeito sem sentar com o governador? Eu não vou sentar jamais com o presidente da República. Como é que você vai ser prefeito se o presidente lhe chamar? Eu vi o Tarcísio, governador de São Paulo, que na minha opinião é muito centrado e muito equilibrado, receber o presidente lá no estado de São Paulo. E alguns eleitores mais radicais dizendo, como é que ele recebe o presidente? Ele é obrigado a receber o presidente, ele é governador e o cara é presidente. Esse mesmo eleitor que estava reclamando que o Tarcísio recebeu o presidente lá em São Paulo, reclamava quando o Bolsonaro vinha para o Ceará e o governador não ia recebê-lo. Ah, como é que pode? O governador não vai receber o presidente? Aí agora o Tarcísio está fazendo o que ele reclamou e ele disse que não é para o Tarcísio fazer. Falta às vezes, Sueli, coerência. Se eu cobro uma coisa da Sueli, eu tenho que cobrar da Maria, do José, eu não posso cobrar só da Sueli, que é minha adversária. Eu tenho que cobrar do meu aliado. Espera aí, se você é meu aliado, você tem que seguir o que eu penso. Está faltando isso. Até porque, capitão Wagner, a partir do momento que o senhor, qualquer um, chegar à prefeitura, o senhor não é mais o partido, o senhor representa o povo de Fortaleza. E a gente não vai governar só para a esquerda, só para o centro, só para a direita, é para a cidade toda, Sueli. Eu vou ter que sentar com os vereadores de esquerda, de direita, de centro. Tem umas pessoas chateadas porque eu divulguei o projeto que, da minha visão, é o projeto mais importante do meu mandato de deputado federal. Eu fui relator do projeto que permite você confiscar os bens dos traficantes e leiloar em 90 dias e transformar em recursos para a segurança pública. Quando eu fui relatar, eu tive que ir lá nas comissões convencer os deputados. Eu conversei com um deputado de direita, de centro e de esquerda. Aí um deputado de esquerda disse, eu voto no seu projeto se você colocar aí uma emenda dizendo que não vai só para a segurança, que parte do recurso vai para a educação, para prevenir o uso de drogas. Eu disse, opa, estou dentro, coloquei a emenda. Então consegui o apoio de todos os deputados. Os 513 deputados votaram a favor do meu projeto. Para mim é um motivo de orgulho dizer que eu sentei e dialoguei com todos e todos ficaram a favor do projeto. Nessa hora não tem ideologia partidária. Lá na eleição, bacana, defenda a sua ideologia, defende seu candidato, mas na hora de fazer gestão, tem que ter capacidade de diálogo. E governabilidade não se faz sozinho. Para o senhor ter condições de governabilidade, o senhor tem que ir atrás de somar. Como o senhor disse que quando secretário conseguiu o maior aporte de recursos para a saúde, bem, acho que o dobro que o senhor falou do anterior. Verdade. Num governo, numa prefeitura que não é diretamente ligada ao governo do PT. Sueli, eu tive que sentar com a secretária de saúde do Estado. Eu sou adversário do governador, mas fui lá sentar com a secretária de saúde do Estado. Eu tive que ir em Brasília, lá no Ministério da Saúde, bater na porta de porta em porta e conseguir a abertura das portas. Eu consegui um programa para Maracanã, que nem Fortaleza tem, que é a telemedicina, bancada pelo Ministério da Saúde com médicos do Sírio-Libanês. Você imaginar a dona Neuza, lá do conjunto industrial, sentar lá numa cadeira no posto, do lado clínico, que é o médico de saúde da família, e do outro lado da tela, uma neurologista do Sírio-Libanês consultando uma senhora de um bairro simples do Maracanaú, uma senhora do Acaracuzinho sendo consultada por um cardiologista do Sírio-Libanês. Isso é coisa que Fortaleza não tem e eu quero trazer. Só consegui por quê? Porque fui lá bater na porta e não saiu R$1 do cofre do município de Maracanaú, o dinheiro todo bancado pelo Ministério da Saúde. A gente espera uma eleição, uma pré-campanha muito acirrada. A gente já está vendo muitos ataques. E o povo não aguenta mais isso. As pessoas, geralmente, nem gostam de conversar política porque é o descrédito com relação à política. O senhor, geralmente, vésperas da campanha, no começo da campanha eleitoral, o Ministério Público faz aquela recomendação, mas muitas vezes, e o que a gente espera que esse ano é que, mais uma vez, sejam ataques em cima de ataques. Não é o momento de pensar um projeto, uma campanha, cada um propositiva, para que a população tenha condições, realmente, o eleitor, de ouvir propostas em vez de estar julgando ataques? Sem dúvida. Sueli, da minha parte vai ficar muito difícil a gente ter briga, porque
Eu me dou muito bem com o Eduardo Girão, me dou muito bem com o André, me dou muito bem com o Evandro Leitão, a gente foi deputado estadual junto. Então, com o Sarto, eu fui deputado estadual também, já tivemos embates muito pesados, mas hoje a gente se conversa muito bem. E tem gente que fica com raiva disso. Como é que pode eles se dando bem, eles conversando, eles dialogando? Mas a política é isso. Vou repetir, agora há pouco eu falei, aprovei um projeto de suma importância para o país, graças ao diálogo. Nós temos um helicóptero aqui no Ciopaé que foi apreendido com um traficante, né, aquele caso do GG do Paca. Mataram o traficante, o helicóptero foi apreendido. Hoje está no acervo do Ciopaé, por conta do projeto que eu aprovei, com o apoio de todo mundo. São carros, mansões, dinheiro, tudo apreendido e transformado em política para a segurança pública. Então, da minha parte, sentar com qualquer desses pré-candidatos para discutir um formato de não termos agressões pessoais, e sim, a gente tem um debate, pode ser até acalorado, mas no campo das propostas, é o candidato dizer a proposta dele e dizer, peraí, essa proposta aí tem alguma coisa de errado, como aconteceu na eleição. Na eleição o Elmano disse, olha, vai ter passe livre para todos os moradores da região metropolitana de Fortaleza. Eu disse, candidato, o senhor fez a conta disso? O senhor sabe quanto é que custa? Não, eu vou colocar 300 milhões de reais. Com 300 milhões, ele ia dar passe livre para 42 mil pessoas. Só que ele não colocou 300, colocou 50 e só deu passe livre agora para os estudantes, 9 mil estudantes. Então, você debater isso, onde foi que eu agredi o Elmano? Eu disse que a proposta dele não estava batendo a matemática e, de fato, agora não está batendo, não correspondeu ao que ele prometeu lá na campanha. Para o eleitor até ser instigado a fazer a conta. Porque se eu posso chegar aqui e dizer, olha, vocês vão agora em Fortaleza, todo mundo recebeu um Bolsa Família de R$1.000. Aí o eleitor, vixe, olha aí, coisa boa. Vamos fazer a conta. Quantos habitantes tem em Fortaleza? Será que a prefeitura tem dinheiro para pagar isso? Não tem. Eu ia estar mentindo. Então vamos ter um debate qualificado, técnico, para parar de enganar os eleitores, para parar de apresentar propostas fraudulentas que muitas vezes frustram o eleitor. Se o eleitor hoje não gosta da política, é por isso. É porque ele vê uma proposta e na época da campanha é muito bonito, mas na prática ela não se realiza. Nós estamos indo para as considerações finais. Eu gostaria que o senhor fizesse seu encerramento, dissesse uma palavra para a gente concluir a nossa entrevista de hoje. Sueli, primeiro lhe agradecer ao Sistema NC pela oportunidade da gente vir aqui discutir a cidade de Fortaleza, o nosso projeto político. Eu estou muito convencido de que eu estou passando por um processo para que eu possa alcançar lá no final a minha meta, o meu sonho de governar essa cidade, que para mim é a cidade que eu sou apaixonado, porque foi aqui que eu fui criado, foi aqui que meus filhos foram criados, minhas raízes estão fincadas em Fortaleza. Eu sonho em ver lá no meu João 23, onde eu fui criado, no Bom Sucesso, lá no Conjunto Ceará, uma cidade tão próspera como a Vajota, como a Beira-Mar, como os pontos mais ricos da cidade de Fortaleza. Então é com essa perspectiva que a gente vem para essa eleição, com um amor muito grande por Fortaleza, com um desejo muito grande que a campanha seja uma campanha limpa, seja uma campanha leal e que vença o melhor projeto. Quando eu digo melhor projeto, é o conjunto da obra, o plano de governo, o candidato qualificado, com capacidade de conversar com a cidade como um todo. Acho que é esse o sonho do fortalezense e eu vou sonhar junto com os fortalezenses. Muito obrigada pela sua participação, por esse bate-papo com a gente e agradeço também a você que nos acompanhou até então. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui na rede ANC.